Bom, nós paramos no slide 196, vamos continuar aqui explorando a luz interior. O aspirante ao conhecimento e poder espiritual oculto deve estar inteiramente resolvido, determinado a continuar e lutar até a realização final, apesar de todos os obstáculos externos e internos. E esses obstáculos são reais e fazem parte da jornada de todo aspirante ao conhecimento oculto, porque são uma forma de comprovar a determinação, a seriedade daquele que busca o conhecimento mais importante que existe, o conhecimento das leis ocultas da natureza. Essa decisão mantida corajosa e irredutivelmente é o resultado de um estado iluminado da mente. Então, se nós demonstrarmos essa decisão irredutível, é indicação de que a nossa mente já está num estado iluminado, ainda que nós não nos demos conta inteiramente disso. Porque os grandes seres, todos aqueles que formam o que poderíamos chamar a grande fraternidade branca que orienta, conduz, administra a evolução da humanidade, sabe que nós precisamos de orientação, precisamos de sermos conduzidos gentilmente, mas com sabedoria, nesse caminho. Mas que a gente precisa se dar conta de que tudo depende de nós. A vida espiritual, como tudo no universo, é governado pela lei de causa e efeito. Nós obtemos aquilo que merecemos. Às vezes isso pode ser até assustador para nós, a gente ouve isso, meu Deus do céu, e aquele acidente que eu sofri, aquela queda que eu sofri, isso, aquilo, eu merecia. Num sentido, pelo menos, não vamos ficar com complexo de inferioridade, meu Deus do céu, por que que eu estou recebendo esse castigo? Não. Inclusive, a lei de causa e efeito tem a ver com a nossa plena atenção. Às vezes, a gente cai e se machuca, por quê? Não estávamos com plena atenção no lugar onde a gente estava caminhando. Então, eu cada vez mais me convenço que um dos conhecimentos mais importantes que a gente tem e que precisa manter sempre em nossa mente é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que acontece conosco acontece porque nós plantamos a semente daquilo. Então, vamos ficar atentos, vamos ser amorosos, pacientes, dedicados, porque
é nosso mérito que nós vamos colher. Quando o mestre observa um aspirante, recebe e examina um neófito, ele sempre olha para dois fatores, quando considera a quantidade e o tipo de ajuda a ser dado. Por um lado, o grau em que a alma está no estado iluminado e está influenciando a personalidade. E, por outro, o karma, especialmente no que concerne à saúde e os relacionamentos pessoais. Porém, o primeiro é o teste ácido, o grau em que a alma está no estado iluminado e está influenciando a personalidade. Porque nós podemos estar com a nossa alma num estado iluminado, porém, ela ainda não conseguiu influenciar a personalidade. Então, há uma espécie de dicotomia. A ponte, o antakarana, que liga a nossa natureza superior com a nossa natureza inferior, não está suficientemente aberto e ativo, porque se a nossa alma está num estado iluminado de consciência, mas não influencia a personalidade, nós vamos continuar tropeçando nos caminhos da vida. Então, essa descida da orientação da alma para a nossa personalidade é muito importante, e isso pode ser desenvolvido com técnicas de yoga. Vocês perguntem para os seus instrutores de yoga o que pode e deve ser feito para que a gente consiga trazer o grau de iluminação que já foi alcançado pelo nosso eu superior, pela nossa alma, para a nossa personalidade. Tudo bem? Continuamos? Circunstâncias. O mestre dizendo para Geoffrey Hodgson: em nossas atividades, nós somos guiados não só pelas oportunidades, e mesmo pela existência de agentes apropriados num dado momento, mas também pelas circunstâncias da vida. Nos ajustes judiciosos das situações no mundo e em certos aspectos do nosso trabalho, nós aprendemos a observar o que poderia ser chamado de o jogo do destino, como as coisas acontecem. Então, os grandes seres, os mestres de sabedoria que estão dedicados a ajudar a humanidade, porque, parêntese aqui, quando um iniciado do 4º grau alcança o grau de mestre de compaixão e sabedoria, o 5º grau, ele aí recebe a opção de 7 caminhos diferentes, sendo que um deles é o caminho de permanecer na humanidade para ajudar a seus irmãos nessa jornada difícil e com as dificuldades e as limitações impostas pelas leis, as leis da natureza oculta. Então, é preciso que a gente esteja certo
daquilo que a gente precisa fazer. Com licença, um segundinho. Uma pessoa pediu ajuda para entrar e eu, inadvertidamente, desculpe, queira desculpar. Desculpem, desculpem. Então, alguma observação até agora? Continuamos, então. As circunstâncias na vida de todos aqueles fora do santuário, porque existem pessoas que, graças a um karma favorável, conseguem passar os anos em que ele é aceito como um discípulo de um mestre de sabedoria, permanecer no ashram, no santuário do mestre. Então, as circunstâncias na vida de todos aqueles fora do ashram do mestre mudam. Na verdade, são algo como as ondas do mar. Para sermos razoavelmente bem-sucedidos, nós escolhemos o que poderia ser chamado de a crista da onda nas vidas, atividades e desenvolvimento evolutivo geral da humanidade. A crista da onda, o momento mais favorável. Portanto, 121 anos atrás, quando Geoffrey Hodgson compilou o seu Diário Oculto, na verdade, 149 anos atrás, nesse sentido, era maduro para uma razoável medida de sucesso no que era, na verdade, uma tentativa extraordinária e mesmo um experimento. Isso o mestre instrutor de Geoffrey Hodgson estava dizendo para ele. Isso resultou num incalculável bem, especialmente para aquelas pessoas que foram capazes de responder e aplicar em suas vidas os ensinamentos oferecidos. Eu coloquei aqui em destaque que esse experimento da Sociedade Teosófica resultou num incalculável bem, especialmente para aquelas pessoas que foram capazes de responder e depois, o mais importante, aplicar em suas vidas os ensinamentos oferecidos. Meus irmãos, talvez eu esteja projetando em vocês algo que às vezes se passa comigo. Eu leio um texto, vejo uma palestra e digo, é isso, está certíssimo, é o que a gente precisa. E fico só na observação, trazer aquele ensinamento que a gente tem, o bom karma de receber,
e aplicá-lo em nossa vida diária são duas coisas diferentes. Nós realmente começamos a fazer progresso não quando a gente conhece o que deveria fazer, mas sim quando a gente começa a fazer aquilo que a gente aprende que é necessário fazer. Então, aplicar em nossas vidas os ensinamentos oferecidos. Até agora, a sociedade teosófica, fracassou em seu sublime propósito de estabelecer a fraternidade universal na Terra. Certamente, com tantas guerras e disputas e tudo quanto é tipo de ações nefastas que são feitas por grupos e mesmo por indivíduos, é indicativo que ainda não foi estabelecida a fraternidade universal na Terra. Como você está bem ciente disso, o mestre dizendo para Geoffrey Roth. Porém, foi possível trazer à atenção de grande número de pessoas o conhecimento de nossa existência, da existência dos mestres da grande fraternidade branca, do caminho acelerado e da meta do desenvolvimento humano, como sendo entrar para as nossas fileiras. Veja só, meus irmãos, minhas irmãs, o que o mestre está dizendo? Que a meta do desenvolvimento humano é entrar para as fileiras dos iniciados, da grande fraternidade branca. Então, essa deve ser a nossa meta também. Mas movimentos internos foram formados e ajudaram ao longo. Está no texto ao longo de 100 anos, mas eu acrescentei de bem mais de 100 anos. Continuamos. Agora, uma orientação para um pequeno grupo de discípulos. O primeiro raio tem muita dificuldade em admitir um erro e se desculpar. O primeiro raio é o raio do poder, é o raio dos generais, dos líderes, dos chefes de indústria, enfim, os líderes na área espiritual e na área comercial, militar. Esses líderes são quase que invariavelmente do primeiro raio. Porém, eles têm grande dificuldade em admitir um erro e se desculpar, porque eles estão no topo, eles são os manda-chuvas. E aceitar que erraram, meu Deus, como é difícil! E como é imprescindível o trabalho do primeiro raio, e como é difícil compartilhar da vida do primeiro raio. Aqueles que já tiveram a oportunidade de lidar com líderes militares, líderes políticos, já sentiram na pele como é difícil conviver com essas pessoas, mas eles são absolutamente necessários na nossa sociedade. Por isso que eles são aqueles que abrem o caminho. Vocês sabem qual era o raio de Blavatsky? Primeiro raio. Então, os grandes líderes tendem a ser do primeiro raio, mas não são pessoas fáceis no trato, mas são absolutamente necessários, importantíssimos para
a vida em sociedade e para o progresso da humanidade. Todos seus pontos fortes têm que ser completamente velados, exceto quando o momento de agir demanda o emprego deles. Se uma pessoa for do primeiro raio, perceba a sua força e então a mantenha em reserva escondida. Se forçado por alguma referência de apreço, elogio, imediatamente indique alguém que possui essa qualidade que está sendo elogiada num grau bem mais elevado, mostrando assim sua própria desvantagem. Então, o mestre está ensinando as pessoas do primeiro raio como lidarem na vida, especialmente quando recebem elogios, e as pessoas do primeiro raio tendem a receber muitos elogios e algumas críticas também. Bom, carta de encorajamento a trabalhadores da Sociedade Teosófica, escrita pelo mestre Polidoro Zisureno. Como todos vocês, dedicados trabalhadores na disseminação da teosofia para a humanidade, sua evolução egóica e seu progresso em direção ao adeptado sempre foi e será meu grande interesse. O mestre, deixando bem claro para esse grupo de pessoas que ele orientava, que ele está comprometido, voltado para ajudá-los na sua jornada espiritual. Foi para esse propósito de ajuda evolutiva que nosso grupo foi formado inicialmente. Um grupo que, no plano terreno, era liderado pelo Geoffrey Hodgson, porém, sob a orientação do mestre de Geoffrey Hodgson. Aplicado às suas vidas, sob suas atuais circunstâncias, esse ideal e aspiração para trilhar a senda evolutiva rapidamente até sua meta para a humanidade deve ocupar o primeiro lugar na vida interior e nos esforços de cada aspirante. O mestre, passando a orientação bem clara que aqueles que fazem parte de algum grupo ocultista, e muitas pessoas na sociedade teosófica participam também da escola esotérica, um grupo bem mais restrito de pessoas totalmente comprometidas com a vida espiritual, que recebem certas orientações que foram passadas por grandes seres para ajudar na evolução mais acelerada desses membros da escola esotérica. Mas eu lembro a todos que entrar para um grupo ocultista representa um compromisso de vida, de dedicação, que as pessoas podem ter a aspiração, mas nem sempre a força interior para manter aquela dedicação dia e noite, mês após mês, mesmo em situações difíceis, quando há problemas de família, problemas de emprego, problemas financeiros, mesmo assim, manter a determinação naquele comprometimento interior que esses grupos ocultistas são formados. Então, repetindo, foi para esse propósito de ajuda evolutiva que o nosso grupo foi formado inicialmente.
aplicado às vidas de vocês, sob suas atuais circunstâncias, esse ideal e aspiração para trilhar a senda evolutiva rapidamente até sua meta para a humanidade alcançar a iluminação, deve ocupar o primeiro lugar na vida interior e nos esforços de cada aspirante. Esse ponto aqui nós vamos reiterar, repetir mais vezes durante essa nossa reunião. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta até esse ponto? Então, continuamos. Nada jamais deveria permitir distrair inteiramente a atenção da pessoa desse objetivo egóico. Não é um objetivo da personalidade, é do eu superior. Permitam-me esclarecer que, na literatura teosófica, quando se fala de ego com E maiúsculo, está se referindo ao eu superior. Na literatura dos psicólogos, quando se refere a ego com E minúsculo, está se referindo à personalidade. Então, essa diferença tem que ficar bem clara para nós. O objetivo egóico com E maiúsculo do eu superior. O objetivo egóico que foi adotado e estabelecido internamente como propósito de vida. As práticas de yoga, participação no trabalho de nossos mestres, a observação muito importante por outros se aproximando desse estágio e o oferecimento de orientação e ajuda amiga, e cada vez mais ativa, formam o âmago da existência do ocultista. Vou enfatizar um ponto que pode passar batido. A observação muito importante por outros se aproximando desse estágio. Então, do estágio dos mestres. Os mestres têm diferentes níveis de discípulos no mundo. Então, existem discípulos de segunda iniciação, terceira iniciação e até mesmo de quarta iniciação, que podem estar nos observando, e muitos estão fazendo isso sem que a gente se dê conta. Então, é muito importante nós estarmos cientes 24 horas por dia, se nós estamos realmente, totalmente comprometidos com trilhar a senda espiritual, estarmos cientes de que estamos sendo observados dia e noite. Portanto, se nós não tivermos esse total comprometimento e com o comprometimento, o engajamento total, nós vamos tropeçar. E podemos nem mesmo nos darmos conta que tropeçamos, porque estamos levando a vida no embalo da personalidade, sem aquele constante atenção da alma que está como que segurando a personalidade para que ela não dispare e faça as suas usuais tolices, devido às forças que movem a personalidade, que é o pequenino eu, que é guiado pelo egoísmo. É por isso que a gente precisa estar muito atento ao nos comprometermos para a vida espiritual.
sob a orientação de um mestre, pedindo ajuda do alto. Porque se a gente pede ajuda de uma forma sincera, nós vamos receber ajuda. E nós vamos receber também, como parte dessa ajuda, essa observação da nossa vida diária. É uma coisa séria seguirmos a vida espiritual de um ocultista. Como vocês já sabem, a habilidade de perceber através da máscara da personalidade o verdadeiro ser escondido no interior e a prontidão de forma efetiva e sábia, quando conveniente, para oferecer conselho, são os ideais que estão diante de vocês, todos aqueles do nosso grupo que estão comprometidos com a vida espiritual, inteiramente comprometidos com a vida espiritual, são os ideais que estão diante de vocês e pelo resto de suas vidas atuais. Então, esse pedido de ajuda, se a gente pede, a gente vai receber. Mas a gente tem que estar ciente das implicações de recebermos ajuda do alto. Nós vamos ser observados e essa ajuda vai ser ajustada à resposta que nós vamos dar em nosso compromisso, em nosso engajamento na nossa vida diária. Vocês sabem, ou pelo menos eu vou dizer, eu sei como é difícil manter em nossa consciência o tempo todo a lembrança desse nosso compromisso e do fato de que nós estamos sendo observados. Manter isso sempre em nossa consciência não é fácil e é necessário para que a gente faça realmente progresso. É necessário por quê? Porque se a gente estiver consciente que estamos sendo observados, muitas das pequenas bobagenzinhas da personalidade que nós somos levados a fazer no nosso dia a dia, a gente vai, opa, não posso fazer isso. Então, é uma vida de comprometimento total. Continuamos? É óbvio que grande e sábio discernimento, eu coloquei bem destacado aqui a palavra discernimento, grande e sábio discernimento e abordagens com extremo tato são necessárias na realização nessa parte cada vez mais importante da vida e do trabalho dos aspirantes sinceros, de ajudarmos, de levarmos conhecimento para os outros. Minhas irmãs, meus irmãos, eu tenho certeza que na vida dedicada de vocês, vocês podem ter passado por alguma situação em que vocês estão dando sugestões de comportamento para alguém e essa pessoa diz: mas você se lembra que naquela ocasião você estava fazendo exatamente o oposto? Então você está dizendo uma coisa, está aconselhando que eu faça algo que você não consegue fazer? Então, é muito sério essa questão de
nós assumirmos esse comprometimento de sermos de ajuda aos outros irmãos que estão buscando trilhar a senda. Aí, o mestre falando para o grupo: em casa, como estou ciente, suas circunstâncias são bastante difíceis, apesar de estarem aguentando essas situações e mesmo fazendo uso delas com a reta atitude de mente. Vocês vão dizer: meu Deus do céu, a gente pede ajuda do mestre, a gente se compromete a seguir a vida espiritual, os ensinamentos, meditar todos os dias. E aí o mestre observa que na nossa vida diária, circunstâncias da nossa vida familiar são bastante difíceis. Mas não será assim incoerente a gente pedir ajuda e a gente se ver em situações assim um tanto estressantes na nossa vida familiar, na nossa vida diária? Faz parte do processo. Ninguém vai fazer progresso na vida espiritual sendo levado no colo pelo mestre, nem sendo protegido pelo mestre a cada passo do caminho, porque nós, no caminho espiritual, como discípulos em provação, como discípulos aceitos, como filhos do mestre e até tendo recebido uma ou duas iniciações. Eu imagino que não tem ninguém aqui com 3 iniciações, mas é possível que com uma ou duas, já que é dito que as pessoas normalmente recebem várias vezes a primeira iniciação e a segunda iniciação, umas 2, às vezes até 3 vezes. Então, uma ou 2 iniciações, o nosso grupo pode ter, mais 3, eu acho que não. Então, por que a gente tem que enfrentar uma estrada tão pedregosa? Porque faz parte do caminho. A gente tem que aprender a ser um mestre, a enfrentar problemas e resolver problemas. E a gente só vai aprender como resolver problemas quando a gente aprende a resolver os nossos problemas. Aí nós teremos conhecimento e experiência suficiente para orientarmos as outras pessoas como resolverem os problemas da vida deles, da vida espiritual, logicamente. Então, reitero, essas dificuldades enfrentadas no caminho das pessoas que estão trilhando a senda fazem parte do processo de aprendizado. É como você ser colocado na piscina, na verdade, ser jogado na piscina para aprender a nadar. Então, você vai bater braços e pernas para não afundar. E é o que a gente faz na nossa vida diária. Inicialmente, em situações difíceis, a gente bota os pés pelas mãos, fala bobagem, age de forma pouco sábia, mas aí a gente vai aprendendo. O aprendizado da vida é feito quando a gente é confrontado com os problemas da vida. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Eu preciso de ajuda. Doutor Alvo, a sua ajuda é bem-vinda. Então,
estava pensando aí sobre essa circunstância. A circunstância é bastante difícil, e é mesmo. Mas nós já lemos lá atrás, lá no 100, lembra? Que é um presente. E aí, esse presente vai treinar a gente mesmo, né? E a gente vê que você vai aprendendo a falar com jeito, você vai silenciando frente à afronta e você vai realmente observando que existe ali uma estupidez que ainda não é vista, não é visível para o outro, e aí você vai, às vezes, se assustando, mas está vencendo. E aí, às vezes, o silêncio pode até assustar o outro, porque é uma afronta também o silêncio. E aí você vai aprendendo a lidar. Mas eu gostei desse pedacinho aí, né, que é fazendo aguentando as situações e o mesmo fazendo uso delas com a reta atitude de mente, porque a mente precisa estar muito clara, né, do que está enfrentando. Exatamente. Meu irmão, você deu um excelente exemplo. Nós só aprendemos realmente a nadar quando a gente entra na piscina ou no mar. A aula teórica é útil. A aula teórica para quem quer aprender a dirigir, quem quer aprender a andar a cavalo, a teoria é o primeiro passo, mas não basta a teoria, a gente vai precisar da prática. E a prática para nós nos tornarmos uma pessoa serena, sábia, capaz de ajudar os outros. E a gente vai ajudar as pessoas com dificuldades. As pessoas que estão mais serenas e com mais sabedoria do que nós não precisam da nossa ajuda. Então, vamos ter claros para nós que nós vamos ter como nossa função ajudarmos pessoas com problemas maiores do que os nossos. Então, nós vamos ter que passar por esses problemas para aprender como lidar com eles. Não basta ler livros e ouvir palestras. Nós vamos ter que botar a mão na massa, entrar em terreno pedregoso. Não é só caminhar em terreno asfaltado, não. Verdade. Obrigado, Raul. Pois não. Continuamos, então. Dificilmente preciso lembrar também a vocês da grande importância do unidirecionamento da vida oculta, em especial com relação a moldar e orientar seus pensamentos, sentimentos, desejos e atividades em meio às demandas e circunstâncias da vida diária. Então, minhas irmãs, meus irmãos, eu sugiro que vocês procurem se lembrar disso. A importância do unidirecionamento da vida oculta, em especial com relação a moldar e orientar seus pensamentos, sentimentos, desejos e atividades em meio às demandas e circunstâncias da vida diária. Em outras palavras, vamos aprender a nadar em mar revolto. Não é só na piscininha, não, no mar com ondas. Mas não precisa ser um mar com tubarão, não, só com ondas. Permitam-me aconselhar que, para todos nós, o pensamento central e aspiração é sempre o mesmo:
ele pode ser expresso como sendo a absorção na realização da meta. Na verdade, essas palavras, a meta, a meta, a meta, juntamente com a totalidade de sua intenção, deveriam sempre ocupar o papel diretor em seus corações e em suas mentes. Sempre lembrar da meta, da meta, da meta. Todo o ser da pessoa deve ser absorvido no cumprimento do único ideal. Qual é esse único ideal? A iniciação, mas não basta só a iniciação, e alcançar o adeptado o mais rapidamente possível na mente exterior e uma realização cada vez mais profunda da unidade com a essência, vida e espírito do universo, ou para Brahman, o núcleo de tudo o que existe. Aquilo que nós normalmente chamamos de quê? Lília, o que a gente chama de Parabrahma? O que na nossa vida diária a gente chama? Ou alguns chamam de Deus mesmo, né? De Deus. Alguns chamam de Deus, né? O Isso, incognoscível, o isso. absoluto. Veja só, quantas e quantas vezes a gente invoca o santo nome de Deus em vão? Enquanto que nós estamos falando, quando a gente fala sobre Deus, nós estamos falando sobre a essência, vida e espírito do universo, ou para Brahman, aquilo que está além de Brahman, que é o núcleo, a essência de tudo o que existe no universo. E em outros universos também, não só no nosso. Yoga. As necessidades para o yoga são, primeiro, as obrigações existentes devem ser cumpridas, assegurando dessa forma uma atmosfera de harmonia na casa em que o praticante vive com outras pessoas. Muitas pessoas, quando ouvem falar de yoga, começam a receber algumas aulas de yoga, voltam-se para o ideal do yoga e esquecem-se que têm compromissos kármicos com os membros de sua família. Então, o mestre está dizendo: se você deseja praticar yoga, as necessidades para yoga, em primeiro lugar, as obrigações existentes em sua casa, em sua família, em seu emprego, devem ser cumpridas, assegurando dessa forma uma atmosfera de harmonia em casa em que o praticante vive com outras pessoas. Vocês façam um examezinho de consciência para ver se vocês sempre se lembram da importância disso tão fundamental, mas que, às vezes, não é sempre, não, às vezes a gente se esquece e espera que o outro se adapte à nossa vida, já que nós estamos dedicados à vida espiritual, à vida do yoga, porque yoga, o que significa a palavra yoga? Porque nós vamos voltar a esse ponto outras vezes. O que significa yoga? União. Isso. Muitas pessoas acham que yoga significam práticas espirituais, mas práticas espirituais para quê? Para que a gente alcance a união. Primeiro, a união da nossa
forma do nosso veículo com o condutor do veículo. O condutor do veículo pode estar aqui, ou seja, o nosso pequenino ego, ou ele pode estar acima, sendo o ego com E maiúsculo, o nosso eu superior, a nossa alma. Então, nós temos que nos lembrar que, mesmo com esse comprometimento, nós temos que estar em paz, nós temos que ser exemplos de vida espiritual para aqueles que estão ao nosso redor. O aprofundamento da aspiração, chegando ao desejo ardente de alcançar a meta do yoga, que é, qual é a meta do yoga? A realização da identidade com a presença e vida espiritual em tudo que existe. Mamma mia! Ups! A meta do yoga é a realização da identidade com a presença e vida espiritual de tudo que existe, inclusive das plantas e dos animais, inclusive com as pessoas que votaram diferente do nosso voto iluminado, né? Enfim, mesmo aquelas pessoas com as quais nós temos certas reservas, porque elas são dessa religião ou não têm nenhuma religião, porque elas acreditam em tal partido ou estão fora de qualquer partido. Enfim, não importa o que, nós temos que mostrar que a pessoa espiritual está se tornando mais harmônica, como deve ser. Então, a realização da identidade com a presença e vida espiritual em tudo que existe, em todas as pessoas com as quais nós nos encontramos no nosso dia a dia. Continuando, requisitos para o yoga: regularidade da meditação, privacidade, descontração numa postura apropriada. Não essa. Né? Então, são tantas pequeninas coisinhas, e não é a postura apropriada só quando a gente está meditando e está, vamos dizer, concentrado nisso, e durante todo o dia uma postura física e de comportamento, uma postura apropriada. Repetição mental ou mesmo verbal da forma de yoga que está sendo usada. Por exemplo, os budistas, ao meditarem, principalmente os budistas tibetanos, muitos meditam parte da meditação, pelo menos, repetindo Om, 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 Om. Alguns fazem Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. É dito que certos yogis repetem o Om 1000 vezes por dia. Talvez a gente não esteja ainda nesse nível de yoga, mas a forma de yoga, a repetição mental ou mesmo verbal, pode ser útil. A gente pode ter certas repetições mentais que a gente pode continuar ao longo do dia. Eu procuro fazer, nem sempre consigo manter isso o tempo todo, mas procuro repetir.
que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. Para mim, me traz grande paz e alegria interior. Então, cada um encontre a sua forma verbal de yoga que seja algo que leve à união. Quando a gente, por exemplo, diz que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz, nós estamos promovendo a união. Então, antes de terminar a meditação, repita com forte intenção e determinação o ideal que você estabeleceu para si mesmo, afirmando que ele será vivenciado fielmente na vida diária. Qual é o ideal que vocês estabeleceram para a sua vida? Ser harmônico, irradiar paz, ser amoroso com todas as pessoas. Por exemplo, um ideal bem amplo seria tornar-me um portador da luz e da paz. Tornar-me um portador da luz e da paz. Então, ao terminar a meditação, repita com forte intenção e determinação esse ideal. Cada um estabelece para si mesmo e afirmando que ele será vivenciado fielmente na vida diária. Se você afirma o seu ideal como ser amoroso, e a primeira pessoa que lhe dá um esbarrão no ônibus, você fecha a cara e até pode dizer uma palavra imprópria. Então, afirmando que esse ideal de vida será vivenciado fielmente na vida diária. Minhas irmãs, meus irmãos, eu não estou inventando nada, eu estou repetindo o que está no Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, que está sendo recomendado para aqueles que querem seguir a vida do yoga, querem ser verdadeiros yogas, querem praticar yoga. Praticar yoga, que é promover a união, não é só naquela meia hora, 40 minutos, 1 hora que a pessoa está sentada em uma postura ereta. Yoga é só aquilo. Não. O ideal é que nós nos tornemos yogis 24 horas por dia. E isso demanda muita dedicação e disciplina. Determine-se a praticar os ideais do yoga, o que você chamou para si mesmo, ao longo da vida diária. Momentos e mesmo minutos de recolhimento ao longo do dia vão ajudar no cumprimento dessa determinação. Aí, mais outro ponto para o yoga. Na vida, procure sempre ser harmonioso, um harmonizador. Nós sabemos que não é fácil. Existem pessoas difíceis no mundo e essas pessoas vão ser colocadas em nosso caminho pelos nossos orientadores espirituais para que a gente tenha a oportunidade de nos testarmos. Será que eu sou uma pessoa harmoniosa mesmo com pessoas difíceis? E é o que a gente precisa aprender a se tornar.
sempre encoraje as pessoas, nunca as humilhe. Algumas pessoas, às vezes, numa posição, por exemplo, de chefia, com subordinados que são difíceis, para não dizermos alguma palavra inapropriada, acaba humilhando essas pessoas quando fazem o mesmo erro várias e várias vezes. Mas você parece que não tem miolo na cabeça. Né? Nunca fira ninguém, obviamente, por ação física, de forma verbal, emocional ou mesmo mental. Minhas irmãs, meus irmãos, vocês estão vendo que o caminho verdadeiro do yogi, aquele que quer ser um verdadeiro yogi, yogini, o dia todo, não pode ferir as pessoas, nem mesmo mentalmente. Puxa vida, mas esse cara é impossível. Por que ele não vai passar? Então, esse tipo de pensamento que às vezes a gente tem não faz parte da vida do yoga. Alguma observação? Dessa forma, você será um verdadeiro yogi, e não somente um yogi quando praticando o yoga. Lembre-se que o verdadeiro aspirante nunca está realmente sozinho, mas está cada vez mais sob a observação de um instrutor. Quando a gente lê isso, ouve isso, o verdadeiro aspirante comprometido nunca está realmente sozinho, mas está cada vez mais sob a observação de um instrutor. Procurem se policiar, meu Deus do céu. Será que eu gostaria que esse instrutor que está me observando sempre visse, ouvisse aquilo que eu estou pensando, não é só o que eu estou falando, porque os instrutores leem os nossos pensamentos. Então, não ser agressivo, não só fisicamente e verbalmente, mas até emocional e mentalmente. A vida do yoga é fácil? Então, esse relacionamento com o instrutor pode se aprofundar em discipulado. Esse é o modo de vida de um verdadeiro yogi. Homem ou mulher, rico ou pobre, jovem ou velho. Então, um último itemzinho para nós hoje, iniciação de yogis. Quando um estudante e praticante de yoga alcança o grau de avanço requerido, ele sempre fica sob a direção de um guru. A tradição e prática de Guru Shela corresponde bem de perto ao sistema dos mistérios. Eu imagino que vocês estão familiares com o sistema de Guru Shela, em que, quando a gente está buscando progredir no yoga, busca um instrutor. E esse instrutor vai ser o nosso guru. E nós vamos estabelecer, então, um relacionamento de Guru Shela com ele que vai ser cada vez mais próximo. Ele corresponde bem de perto com o sistema dos mistérios, em que o aspirante, o discípulo aceito,
o discípulo iniciado de primeira, segunda, terceira, quarta iniciação estará sempre em sintonia, em observação com o seu instrutor. E é esse relacionamento muito perto é de grande importância para nós, porque seguidamente a gente tem uma inspiração, a gente sente que deveria fazer isso em vez de fazer aquilo. Então, será que essa intuição de fazer isso em vez de fazer aquela outra coisa que a gente estava pensando inicialmente não foi uma inspiração do nosso guru, do nosso instrutor? É altamente provável que esse seja o caso. Se nós estamos comprometidos com a vida do yoga, com a vida espiritual, procurando nos tornar discípulos de um mestre. Então, cada yogi que alcançou certo grau de renúncia, autopurificação e, ao menos, o início da consciência causal. O que é consciência causal, hein? É o Budi? E, Raul, Sim, Simone, por favor. penso que é estar consciente dessa nossa parte interna, da nossa vida interior, desse nosso verdadeiro eu interno. Muito bem, é isso mesmo. Aquilo que foi sugerido inicialmente em nossa reunião de hoje, que nós possamos receber instruções da alma, do nosso eu superior, é isso. Que nós consigamos alcançar essa orientação interior que muitas vezes é como que soprada pelo nosso instrutor, pelo nosso guru, pelo nosso orientador espiritual que está nos observando o tempo todo. Ele ou ela, o yogi ou yogini, é então ensinado e de forma muito secreta e privada recebe uma iniciação. Isso significa que o guru, ele mesmo um iniciado, realmente leva a cabo uma cerimônia de iniciação no Shela. Cada yogi bem-sucedido, de Sri Shankaracharya a Kabir, até Yogananda, Ramakrishna, Sri Shiva. Sri Shiva, vocês talvez não tenham ouvido falar, ele faz parte do relato aí do Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, quando ele foi fazer uma visita às montanhas, aos yogis que viviam onde o Ramana Maharshi vivia antes, e conhece, então, é apresentado a esse Sri Shiva. E também Ramana Maharshi passou pela forma iógica de iniciação, ainda que, tendo jurado o segredo, eles normalmente não iriam revelar esse fato. Nesse período da quinta iniciação, ninguém pode passar do mundo rupa, das formas, para o arupa, sem formas, o mundo causal, o mundo do eu superior, sem ajuda. Todo grande yogi ou yogini iluminado foi e é um iniciado. Os efeitos dos processos ocultos da iniciação
e o consequente desenvolvimento da vidência depende do problema tremendamente complicado do karma individual para aquela vida. Então, aquelas pessoas que têm verdadeira vidência, não é a capacidade de ouvir certas vozes interiores que, em certos processos, eu prefiro não mencionar que processos são esses, que as pessoas começam a ouvir vozes, isso, aquilo, mas os verdadeiros videntes, aqueles que veem os seres superiores, que recebem instruções do alto, esses invariavelmente receberam uma ou duas iniciações, quando não mais, mas pelo menos uma ou duas iniciações. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Eu acho que tem muita coisa que mexe com a gente nessa nossa apresentação de hoje. Vocês são bem-vindos para fazerem suas observações e perguntas, porque o Dorival está aqui firme e forte para responder. Raul, essa parte muito importante aqui que eu vi já no yoga, né? Porque é a união, né? Se o yoga é a união, eu estou buscando a comunhão com o todo, a mente superior, né? E aí eles começam muito simples, que é a prática de uma atmosfera em harmonia, onde o praticante vive com outros, que é bem dentro da nossa casa, né? Se você não está observando o mais próximo, fica muito difícil, porque o próximo já te dá trabalho, porque a relação gente com gente é trabalhosa. E a gente também não é grande mestre, né? Nós estamos no caminho. Então, essa atmosfera de harmonia, eles são bem tranquilos para... Busca lá onde você vive, para começar. Meu irmão, na nossa vida espiritual, a gente tem muitas agradáveis surpresas. Stella, A pessoa que está sinceramente dedicada à vida espiritual, que busca meditar todos os dias, começa a sentir que tem como que uma facilidade para encontrar o livro que ele deveria pesquisar, começa a folhear um livro e chega a uma frase, um parágrafo que é uma resposta para algo que ele, há uma semana, um mês atrás, estava se questionando, e assim por diante. Na nossa vida espiritual dedicada com meditação, se possível, meditação diária, nós vamos verificar que nós estamos recebendo ajuda. E isso vai sendo cada vez mais claro para nós, quanto mais nós investirmos na vida espiritual, não é na bolsa, não. Então, investindo na vida espiritual, com muita dedicação, nós vamos
verificar que o nosso investimento vai dar rendimento. E isso vai ser de grande entusiasmo e ajuda para nos comprometermos mais e mais na vida espiritual. Não importa o quanto vocês estão se dedicando, sendo capazes, por exemplo, de meditar todos os dias, de fazer pequeninas pausas durante o dia para se lembrar do seu compromisso, do seu anseio, do seu comprometimento. Tudo isso faz parte de um pacote. Não basta a gente simplesmente ser membro da sociedade teosófica e estar participando da escola esotérica se não houver um comprometimento total de vida, para que a gente faça progresso rápido. O progresso rápido que a gente vai sentir vai depender do nosso comprometimento. Quanto mais a gente investe, mais retorno nós vamos receber. Não há a menor dúvida. Isso faz parte da lei universal da vida, causa e efeito. A lei de causa e efeito, o karma, não tem só a ver com o nosso relacionamento com as pessoas, tem também a ver com o relacionamento entre os diferentes níveis de nossa consciência, da nossa consciência de personalidade com a nossa consciência de eu superior, de alma. Então, e também da consciência do sábio, do nosso instrutor espiritual, que faz parte como se fosse fora de nossa vida. Então, lei de causa e efeito. Quanto mais a gente investe na vida espiritual, mais a gente recebe aquilo que a gente está buscando na vida espiritual. Obrigado, Raul. Pois não, Dorival. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Eu agradeço, então, a paciência e a dedicação de todos. Saibam que tem alguém observando a vocês. Todos os minutos. E aí diga, que bom, ele vai poder me orientar, vai me inspirar a ter os pensamentos certos, os sentimentos amorosos e trilharmos mais rapidamente a subida do monte, que não seja o Monte Everest para nós, mas simplesmente a montanha da nossa própria consciência, que é muito elevada. É só nós conseguirmos sintonizar com ela, e a gente pode fazer isso por meio da meditação. Boa noite, minhas queridas irmãs e meus irmãos. Até a semana que vem. Fiquem em paz com Deus. Tchau, Boa tchau. noite, gente.